propôs para esse terceiro trimestre, com muita constância e edificação espiritual para a nossa vida, estudando dentro da carta aos Efésios, uma carta sublime, especial, que o apóstolo Paulo escreve aos nossos irmãos e que chega até nós como um deleite espiritual para a nossa vida. E chegamos aqui na lição 13. Batalha espiritual e as armas do crente. É de comum acordo, quase esmagadora compreensão dos irmãos, que a batalha espiritual ela existe, né? É uma realidade a batalha espiritual. E nós vamos ver na lição de número 13 o que constitui essa batalha espiritual, todos os desdobramentos dessa batalha, e nessa batalha as armas que os cristãos deverão sempre terem acondicionada na sua própria existência. O texto áureo da nossa lição hoje é o texto que está em Efésios capítulo 6 e o versículo 11. Então, se você está com a revista, você acompanha. Se não estiver com a revista, o texto que nós vamos fundamentar a lição de hoje é em Efésios capítulo 6, nós vamos do versículo 10 ao versículo 20. É o fechamento da carta aos Efésios. Existe ainda os versículos 21 ao 24, só que não acompanham a nossa lição, que o versículo 21 ao 24 são as saudações finais que o apóstolo dá aos irmãos. E o assunto fecha do versículo 10 ao versículo 20, que fala sobre aí a armadura de Deus, tá? O texto áureo está em Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Esse é o texto de marcação da nossa lição de hoje, verso de número 11 do capítulo 6. A verdade prática da nossa revista diz o seguinte: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. E é isso que nós vamos aqui nos debruçar na lição de hoje, tá? Vamos lá, vamos ler o texto? Efésios capítulo 6, vamos pegar do versículo 10 até o versículo de número 20, que nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar.
Então aqui é o texto de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo de número 20. Quando a gente fala sobre batalha espiritual, existe sempre duas nuances, né? Alguns subestimam, melhor dizendo, por completo os ataques do inimigo e as suas ciladas. Uns consideram como se não fosse nada, e já outros enaltecem o poder do inimigo e se esquece que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário e nos deu poder. Então há esses dois métodos das pessoas compreenderem batalhas espirituais, ou seja, não estão nem aí, outros enaltecem tanto, e o que nós precisamos achar é o ponto de equilíbrio, tá? Nem superestimar e nem enaltecer. Achar o ponto de equilíbrio dentro dessa batalha espiritual, ela é essencial. Se eu negligencio e não consigo ver, estar atento a uma batalha espiritual, aos ataques do inimigo, eu vivo uma vida beirando um certo destemor diante de Deus. E quando eu enalteço a tal ponto uma batalha espiritual, de modo que eu coloco o inimigo das nossas almas como tendo um poder de igualdade, pé de igualdade com o nosso Deus, eu estou enaltecendo demais e esquecendo que ele é criatura. Apesar de ter poder, ele é criatura e está limitado ao poder do nosso Deus. Lutero chega a dizer que o diabo, ele é o diabo de Deus. É como se fosse um cachorro que estivesse numa coleira. E ele só vai até onde Deus dá corda para ele ir. Então, o que vale a nós é entender que existe uma batalha espiritual, mas em contrapartida, não viver uma vida descrente dessa batalha espiritual, e por um outro lado, não elevar a batalha espiritual e o poder do inimigo a um nível tão elevado que eu viva uma vida bairando, uma psicose de um enfrentamento e colocando Deus de pé de igualdade com o inimigo. Nosso Deus está muito além, muito além. Não há como a gente comparar o poder de Deus em relação ao adversário da nossa alma. Mas vamos aí para a nossa lição. A introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. É interessante, né, que no versículo de número 10, nesse capítulo de número 6, terminando a epístola, terminando de escrever a igreja em Éfeso, Paulo aqui ele fala: no demais, irmãos meus, né? Paulo falou da sublimidade da nossa posição que nós temos diante de Deus, a nossa salvação como foi desenvolvida, de tudo aquilo de sublimidade que existe dentro do plano divino na salvação do ser humano, a prática que nós temos de vivenciar
de uma vida cheia do Espírito Santo, e isso trazendo um desdobramento para dentro do nosso trabalho, para dentro da nossa casa, na relação de marido, na relação de mulher, na relação de filhos. E ele chega agora no capítulo de número 6, ele vai dizer o seguinte: no demais, irmãos, a despeito de tudo que eu já falei com vocês, de tudo que nós trabalhamos agora e vimos, da sublimidade de Deus, da beleza de Cristo, da beleza da salvação, do resgate da alma, como nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, a despeito de toda essa sublimidade do Evangelho, do nosso resgate, da nossa reconciliação com Deus, da nossa nova vida agora em Cristo, cheia do Espírito Santo. No demais, irmãos, vocês precisam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Agora, Paulo começa a dar aqui uma orientação para a igreja de Éfeso. Vamos lá? Ponto 1. O preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Nós somos seres humanos, né? Na batalha espiritual, e o que Paulo está orientando aos irmãos de Éfeso, e que vale para nós, é diante disso tudo, diante do conhecimento que a gente adquiriu acerca de Deus, do seu plano em salvar o ser humano, do resgate do ser humano, da nossa reconciliação com Deus, da nossa posição, que agora nós estamos numa posição de salvos em Cristo, de libertos em Cristo. Diante disso tudo, nós temos que entender que nós precisamos nos fortalecer do Senhor, que o poder, ele não emana de nós. A batalha espiritual e o poder que Deus nos dá é esse poder de vencer as ciladas, toda a estratégia do inimigo, para que a gente consiga viver uma vida centrada em Deus. Então essa fortaleza, esse poder, esse revestimento, esse fortalecei-vos no Senhor, não vem de maneira nenhuma de nós, vem de Deus para nós. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Olha como a mente é algo primordial e central na nossa vida, né? É da mente que faz brotar nossa existência, né? Deus nos dá a vida e a mente, ela é que manda o comando para o corpo, e a nossa renovação, ela tem que estar bem vívida aí, por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então, nesse primeiro ponto que é trabalhado, é entendermos que nós precisamos viver uma renovação da nossa mente, viver uma vida em santidade e viver uma vida cheia do Espírito Santo. Tá? Uma mente renovada, ela é uma mente
que ela tem as suas demandas sempre pensando nas coisas de Deus, sempre percorrendo a viver uma vida em santidade, a se afastar do mal, a ter uma mente que possa ser uma mente produtiva, uma mente que possa captar, angariar coisas que vão desembocar para o reino de Deus. Então a mente renovada, ela consegue ter uma visão de mundo, a cosmovisão, a visão de mundo dessa pessoa vai ser uma visão de mundo diferente de uma pessoa que ainda não teve uma experiência com Deus. Uma pessoa que não teve uma experiência com Deus, a mente dessa pessoa não passa por uma renovação do espírito na sua própria existência. Ela só consegue ver a vida e vivenciar a vida na ótica humana e terrena. Uma pessoa que tem uma experiência com Deus, que teve um encontro com Deus e a partir desse momento experimenta uma renovação da sua mente, quando Deus nos fortalece, quando nós somos fortalecidos no Senhor, a nossa mente tem que passar por uma renovação constante. E essa renovação constante, ela vai desembocar na maneira de como nós enxergamos o mundo. Como é a nossa cosmovisão, como nós enxergamos o mundo. E a renovação da mente faz a gente enxergar o mundo numa perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus vai sempre nos levar ao quê? A uma vida de santidade. Quando eu sou fortalecido no Senhor, eu vivo uma vida de santidade. Eu vivo uma vida querendo me parecer mais com Cristo. Eu vivo uma vida me separando e tentando buscar uma vida de santidade, uma vida de separação do pecado, uma vida que vai me levar a viver mais perto de Deus, né? E com isso, o Espírito Santo vai trabalhando isso em nós. E a gente passa a viver uma vida cheia do Espírito Santo. O que é ter uma vida cheia do Espírito Santo? Uma vida cheia do Espírito Santo significa que eu tenho o fruto do Espírito Santo. Significa que o meu interior ele é controlado pelo Espírito Santo. E nós precisamos, dia após dia, pedir ao Senhor que nos fortaleça nele, para que a nossa mente se mantenha renovada, para que a nossa vida ela possa ter uma vida de santidade, para que a gente possa voltar a ter uma vida de santidade constantemente, porque nós temos uma luta constante. A nossa própria natureza humana, ela quer as coisas desse mundo, né? Ela quer a nossa carne, ela quer as coisas da carne. Então nós estamos numa luta constante contra a nossa própria natureza e contra as ciladas do adversário, né? Então nós precisamos viver uma vida fortalecida no Senhor. Ponto 1, para ter uma mente renovada. Essa mente renovada vai fazer com que eu tenha uma santidade, e com a mente renovada e com o fortalecimento do Senhor, eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo controlando a minha vida. O Espírito Santo fazendo com que eu me renda sempre a Deus. Eu tenha quebrantamento diante dele. Eu tenha uma vida de envolvimento com o Senhor. Eu não ando mais como andava outrora, na vaidade dos meus sentimentos e da minha própria vontade. Agora eu tenho uma vida em Deus. E por eu ter uma vida em Deus, a minha vida agora, eu passo constantemente pedindo: Senhor, me fortaleça. Me fortaleça. Eu quero ser fortalecido no Senhor.
eu quero fortalecer no Senhor, eu quero que o Senhor me dê a força do seu poder, para que eu tenha uma vida controlada pelo Espírito Santo, para que eu tenha uma vida de renovação da minha mente, para que eu tenha uma vida de santidade. É isso que nós precisamos. O comentarista fala aqui que a vitória não pode ser alcançada por outro meio. A gente só vai conseguir vitória nessa batalha espiritual que ela começa e começou a partir do nosso nascimento e só terminará ou com a volta de Jesus ou com a nossa ida para a eternidade. Enquanto estivermos aqui, nós estamos nesse campo de batalha. E nós precisamos estar em alerta, né? Porque a vitória da nossa vida espiritual, ela só é conquistada quando a gente passa a depender do Senhor e pedir a Ele que nos dê força, que nos fortaleça para a gente vencer o campo da batalha espiritual. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. O que o comentarista ele está elencando aqui é que não basta, né? Tem pessoas que usam Deus como se fosse um amuleto. E o que o apóstolo está escrevendo para os nossos irmãos em Éfeso é que eles precisam estarem fortalecidos no Senhor, né? Não usar a Deus como um amuleto, né? Ou fazer de Deus uma barganha. Eu vou para Deus me dar, né? Não. É se colocar numa posição de quebrantamento e súplica, pedindo sempre fortalecimento do Senhor, porque nós estamos numa batalha espiritual, né? É isso que nós precisamos. O ponto 2 da revista diz o seguinte: vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve ser acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiamos em oração e súplica. Então existe uma necessidade de nós cristãos estarmos vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza aqui a necessidade de uma vida cristã permeada por uma prática de oração, tá? Ou seja, constantemente a gente está em oração, né? E aqui não é simplesmente a postura numa oração física, de joelhos, sentado, em pé, não importa. O que importa é a gente manter a nossa vida em constante oração, né? Em qualquer lugar você está em constante oração. Você vai tomar uma decisão, é constante oração. Você está fazendo um trajeto do seu trabalho, da sua casa para o seu trabalho, do seu trabalho para a sua casa, levando a sua mente em Deus. Você tem a oportunidade de orar em todo tempo, né? A batalha espiritual, ela tem o seu embate no campo da oração. É quando nós reconhecemos a oração, é o momento em que nós reconhecemos que nós não temos poder em nós mesmos e que nós dependemos de alguém superior a nós e que a nossa vida é dele.
E no campo da batalha espiritual é que nós dependemos de Deus para nos fortalecer e para que a gente possa manter uma comunhão mais viva com Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, clamar pelo favor divino, em qualquer circunstância, em qualquer oportunidade, né? Em clamar a Deus. E esse clamor a Deus, essa oração, ela tem que estar acompanhada com vigilância. Tá? Vigilância. Né? Porque o adversário, ele é sagaz, né? Ele trabalha com estratégias, é o que nós vamos ver aqui mais à frente, mas nós precisamos estar em constante oração, tá? A gente ora na igreja, a gente ora em casa, a gente ora no trabalho, a gente ora... A vida cristã, ela é a possibilidade que nós temos de viver em constante oração, independente da forma, mas a nossa postura diante de Deus na oração. Se há em nós quebrantamento, se há em nós reconhecimento que Deus é o nosso Senhor, se há em nós confissão de pecados, se há em nós essa dependência absoluta para que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida, nos rendermos aos pés de Cristo. Tudo isso faz parte aí de uma vida de oração. Vamos lá. O ponto 1 é o preparo espiritual do crente na batalha. É ser fortalecido no Senhor e estar em oração, né? O exemplo que nós temos aqui de estarmos fortalecidos, buscar esse fortalecimento no Senhor e de mantermos uma vida em oração, em vigilância, vigiando em todo o tempo, né? Ponto 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. Tópico 1 diz o seguinte: as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a Igreja de Cristo. Alguma de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. Olha que coisa interessante que o comentarista trabalha aqui nesse primeiro ponto, né? De conhecendo o campo da batalha espiritual. Ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Então, primeiro o que a gente tem que identificar é o seguinte: o diabo, ele arma as ciladas. Porém, é o homem que toma a decisão de cair na cilada do diabo ou não. Já viu gente que culpa o diabo por tudo? Tudo é culpa do diabo. Mas o homem tem a sua decisão humana de deixar ser levado ou não. O diabo apresenta os pratos, as armadilhas, né?
pode preparar o ambiente, mas por fim, essa decisão ela está no homem. O homem deixa ser envolvido, o homem deixa ser seduzido pelo erro, né? O homem ele pode se deixar ser levado e praticar tal armadilhas que tem a sua organização pelo reino das trevas. E o comentarista aqui ele fala algumas coisas interessantes, né? Ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Esse aqui é o ponto principal para que o adversário possa angariar para ele vitórias decorrentes a esse processo que ele deflagra aqui. Olha as astúcias do adversário, né? Confundir a mentira com a verdade. É o que mais a gente vê difundido hoje, né? Ele cria as ciladas, o homem cai nas ciladas dele e o homem se torna um disseminador dessas mentiras que na realidade se camuflam de verdade. Então, é isso que o adversário tenta fazer, confundir a mentira com a verdade. Isso a gente vê hoje, nos dias de hoje, é o que mais a gente vê, né? Pessoas, ideologias, movimentos, deturpando aí, trocando e confundindo, tentando confundir a mentira com a verdade. E no ramo religioso, deturpar as escrituras, torcer a Bíblia ao seu bel prazer, né? Pegar textos bíblicos e distorcer do contexto para aplicar na sua própria, para sua própria vontade, para os seus próprios deleites. Mas por trás disso tem uma orquestração diabólica, uma artimanha de Satanás, e o ser humano dá voz a isso e bota em prática o plano de Satanás. Deturpa as escrituras, dissimulam, induz à dissimulação. O diabo pode usar pessoas, né, para apresentar falsos sinais, fazendo acusações, semeando incredulidade, promovendo ideologias anticristãs. Não é o que a gente vê? E esse é o que está mais permeado no dia de hoje. É o que mais a gente vê por aí. Todo esse quadro aqui, ou essas características, alguma das astúcias que o comentarista aqui descreveu, é um quadro que está pintado nos dias de hoje. É só você olhar a sociedade, só você olhar a sua volta. É o que mais a gente vai ver. E diante desse quadro pintado na sociedade, o que nós como cristãos temos que fazer é nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Ou seja, é a gente colocar em nós essa armadura de Deus, para que a gente possa resistir às astutas ciladas do adversário, que a todo tempo tenta derrubar um aqui, derrubar outro ali, tentar um aqui, né? Quais suas artimanhas, quais suas ciladas, quais suas estratégias, né? Então o que nós precisamos é estar revestidos. Ponto 2. O conflito com o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e nem contra o sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual.
O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. O conflito contra o reino das trevas. Olha o que Paulo ele nos ensina aqui nesse texto. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa luta, ela não é física. A nossa luta é uma luta espiritual. É uma luta que se desdobra no campo espiritual, não fisicamente. Ainda que tenha pessoas muito usadas, que dão lugares realmente a manifestações malignas, com tudo isso, nós que somos cristãos, discípulos de Jesus, nós temos que entender que nosso campo de batalha não é de ordem física, não é de agressões físicas. O nosso campo de batalha é espiritual. É a gente se lançar em oração. É a gente se lançar na dependência do Senhor, se fortalecendo na força do Senhor, para que a gente possa ter vitória na área espiritual. O nosso campo de batalha, o nosso conflito, o nosso embate, não é com outro ser humano. Ainda que às vezes possa ocorrer pela natureza humana. E quando nós deixamos a nossa natureza humana falar mais alto. E pode ocorrer de alguma pessoa entrar em conflito com outra. Mas essa não é a prerrogativa do Evangelho. A prerrogativa do Evangelho é que nós cristãos tenhamos em mente que o conflito se dá de uma esfera espiritual. O nosso campo de batalha é esse. E o nosso campo de batalha é se fortalecendo do Senhor, é tendo uma renovação da nossa mente, é vivendo uma vida de santidade, é vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, é entendendo que Satanás arma as ciladas dele, que na batalha espiritual Satanás tem as suas estratégias, ele usa as pessoas, mas com tudo isso, o meu conflito, o meu embate é nas regiões celestiais. Tá? É com uma postura diferenciada. Não é uma postura física, de agressão física, ou até mesmo de uma agressão verbal, onde eu desço com palavras destrutivas e que deturpam a minha própria santidade. Não, eu tenho postura firme, eu tenho minhas decisões convictas, eu tenho a minha postura baseada dentro da palavra de Deus, e eu fico na minha postura da palavra de Deus e constantemente em oração. Ok? A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Não é contra o vizinho que está falando alguma coisa, que está tentando trocar a verdade por mentira, está fazendo acusações falsas, está semeando alguma incredulidade. O meu posicionamento é de reter firme a minha confissão de fé, é de falar a palavra de Deus, é de me manter do lado bíblico e me manter em oração nessa batalha espiritual que acontece. Vamos lá? 3. As agências da potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades,
príncipe das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Aqui nós estamos vendo sobre a potestades do ar, tá? Que está lá no versículo de número 12. Nós não lutamos contra carne nem sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eles são malignos, esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Referem-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles são astutos, são cheios de sutileza e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Isso aqui não é para nos amedrontar, né, e deixar cada um de nós amedrontado contra a potestade, principados, príncipe das trevas, com esse poder que ele tem. Ok, isso aqui é descritivo que o apóstolo Paulo faz para que a gente tenha uma noção das estratégias, das armadilhas, da operação do adversário, do poder que ele tem de manipular, de proporcionar situações para que o ser humano caia no engodo dele, tá? Não é para que a gente possa ficar naquele polo que eu comecei a aula dizendo, uns não acreditam na batalha espiritual e outros colocam essa batalha espiritual, o poder de Satanás, um poder elevadíssimo. Não é isso. O nosso Deus tem todo o poder e nós somos filhos dele, nós somos guardados pelo Senhor. O maligno não pode nos tocar, nós somos de Deus. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Nada acontece fora da vontade de Deus. Nada acontece fora do querer e do agir de Deus, seja permitivo, seja de vontade de Deus, nada ocorre fora da vontade de Deus. O que cabe a nós é entendermos, estarmos vigilantes, alerta, atentos às estratégias ciladas do adversário. Lembra outrora como eu e você vivíamos? Nós tínhamos esse discernimento? Não. Todas as estratégias ciladas que o adversário fazia, nós caíamos facilmente. Nós tomávamos decisões de acordo com a nossa própria natureza caída e sem nenhuma perspectiva de ter um olhar ou uma visão do reino de Deus. Nós tomávamos decisão por conta própria, pela nossa própria natureza, envolta ao engodo que Satanás queria fazer para a nossa vida se tornar mais sendo mergulhada no pecado. E ele continua traçando as estratégias. O adversário, ele é astuto. Ele é cheio de sutileza. Ele tem maquinações. E nós, como servos de Deus, que temos a nossa vida em Deus, nós somos guardados por Deus, e nós agora temos que estar vigilantes, nós agora temos que estar com a nossa mente renovada, nós agora temos que viver separando a nossa vida para viver em santidade, nós agora precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo,
Para quê? Para que a gente possa ter esse discernimento das ciladas do adversário, que a todo tempo tenta nos derrubar, né? E derrubar com mentira, com fofoca, com deturpação da verdade, com ideologias contrárias à ética cristã, com sentimentos destrutivos, né? Fazendo com que a gente tire o foco da batalha, que é uma batalha espiritual, que se dá numa dimensão espiritual, e passa a gente ter embates uns com os outros no campo físico e até de agressões físicas. Essas são estratégias, algumas, dentre tantas e tantas e tantas, que Satanás semeia e tenta fazer com que nós, como servos de Deus, possamos cair nas ciladas do adversário. E é para isso que o apóstolo Paulo ele descreve o poder maligno, para que a gente tenha noção do campo de batalha espiritual a qual nós estamos vivendo. E tendo sempre noção que o nosso Deus não pode se comparar ao adversário. E que a nossa vida está guardada em Deus. E que nós precisamos fazer a nossa parte como ser humano, buscando o fortalecimento do Senhor, para a gente viver uma vida vitoriosa na área espiritual. Vamos lá, ponto 3. Ponto 3. As armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Essa é uma linguagem que o apóstolo Paulo toma emprestado do militar romano. Paulo era, nesse momento que escreve, ele está preso numa prisão domiciliar. Ele era um preso, podemos dizer, um preso político, né? E era comum os presos que estavam numa prisão domiciliar e eram presos políticos, eles ficarem presos e acorrentados com um soldado da guarda pretoriana, que era um soldado da guarda do imperador. Então, possivelmente, o Paulo via de alguma forma da sua casa os soldados passando, ou esse soldado era um soldado que estava lá acorrentado com o apóstolo Paulo, e dali ele tira essa linguagem figurativa do soldado romano e de toda a sua armadura, e faz agora um link com a armadura espiritual do crente, né? Essa armadura de Deus. Vamos lá. 2. As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingido os vossos lombos com a verdade. O verso de número 14, né? Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingir os vossos lombos com a verdade retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido,
faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então Paulo olha o soldado romano e agora ele descreve uma armadura do soldado romano, transferindo para uma armadura de Deus, e para que os irmãos de Éfeso tivessem uma compreensão clara por onde as tropas passassem, eles tinham a nítida noção do que Paulo estava falando. Eles viam os soldados passando de um lado para o outro e eles sabiam o que Paulo estava falando. Paulo olhou para algo que era do cotidiano e faz uma ligação para algo espiritual e aproveita desses artifícios humanos da armadura do soldado para fazer aplicações aqui espirituais, cingindo os lombos com a verdade. Aqui se faz referência a alguém que usa a verdade como sendo uma peça que dá mobilidade à nossa vida. Ou seja, a verdade é algo central do cristão, né? O cristão, ele não pode viver uma vida de inverdades, né? Ou uma vida de mentira. O cristão, ele vive uma vida de verdade, na verdade. E quem é a verdade? É Cristo. Não foi o próprio Cristo que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então a nossa vida, ela está centrada na verdade de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, na vida de Cristo. E essa vida de Cristo, os ensinamentos de Cristo, vai fazer com que a minha vida tenha elementos de integridade para que eu possa viver na comunidade e uma vida social com os outros. Se eu vivia outrora na mentira, agora eu falo a verdade. É isso que o apóstolo Paulo também falou nessa mesma carta: pelo que deixai a mentira e falai a verdade uns para com os outros. Eu não vivo mais uma vida dupla, eu vivo uma vida centrada na verdade. Vamos lá. Vestido a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Vestida a couraça da justiça. Ou seja, nós estamos vestidos como a couraça da justiça, porque refere-se ao justo que nos reveste, a Cristo, que é o justo, que nós estamos sobre a justiça de Cristo, que não há nenhum elemento em nós de justificação, nós estamos sobre a justiça de Cristo, e quando nós estamos sobre a justiça de Cristo, nós somos contagiados por essa justiça e colocamos em prática uma vida de retidão, uma vida de honestidade, né? Um cristão não vive uma vida passando a perna em ninguém, né? Uma vida de desonestidade. Ele vive uma vida de retidão. Ainda que possa passar por momentos difíceis, mas o cristão, ele zela por uma vida de retidão. Vamos lá. C. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Era
essa bota, né, que vinha dos pés e subia um pouco, né, e tinha embaixo da sola, a sola era cravejada para que quando o soldado pudesse estar no campo de batalha, ele pudesse ter estabilidade no solo. Quando ele pisava, cravava, ele ficava firme. O que o apóstolo Paulo faz é olhar para essa armadura e falar o seguinte: nós estamos calçados na preparação do evangelho da paz. Ou seja, eu estou firmado no evangelho. O que nós precisamos na batalha espiritual é a gente estar firmado no evangelho. É ter o evangelho como centro da nossa vida. É ter o evangelho como a firmeza. E o evangelho é isso. A boa nova, a boa notícia que nós temos do evangelho, a nossa vida está ali. E é um solo firme, firmado. Quando eu estou centrado na firmeza do evangelho, eu estou ali, em prontidão para cumprir o chamado do Senhor. Não é um solo que vai me derrubar, é um solo que me mantém firme. É onde a minha casa, ela está firmada na rocha. É aonde aquela semente caiu e nessa firmeza consegue brotar. O solo é firme. Tomando sobretudo o escudo da fé. Paulo olha para o soldado e vê agora todos os detalhes. Ele viu cingir dos lombos, ele viu o vestimento da couraça, ele viu o pé com a bota do soldado, e agora ele vê também o escudo. Longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus que detém a eficácia das calúnias, dúvidas, rebeliões disparadas pelo diabo. Olha como está lá no verso de número 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar os dardos, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Lembra aí nos filmes aí de época, onde há batalha entre um reino contra o outro, os arqueiros lançam aqueles dardos e na ponta eles molham, me fugiu o nome, tipo um piche, né? Molham lá, acendem, tacam a flecha, e quando vai para o campo adversário, no soldado inimigo, ela vai, se ele não tiver com o escudo, e o escudo aqui, ele vinha lá de baixo até em cima, guardando o soldado, se ele não tiver com um escudo desse, fatalmente as flechas vêm e atingem o coração, atinge a cabeça, etc. E Paulo, olhando para o soldado, ele viu que esse soldado tinha uma armadura. Ele tinha aí esse escudo, né? Esse escudo que está lá no versículo 16, e ele faz agora essa comparação dizendo o seguinte: nós estamos calçados na preparação do evangelho da paz, estamos firmados no evangelho, nós estamos em prontidão para testemunhar de Cristo, falar do amor de Cristo, disseminar, entrar no mundo do outro, né? Entrar no mundo do outro, como disse John Stott, né? Assim como Cristo entrou no nosso mundo, nós também entramos no mundo do outro, porque nós estamos firmados no evangelho. Sobretudo, tome o escudo da fé, com a qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O comentarista fala aqui,
refere-se à fé inabalável em Deus. Quando a gente está com a nossa fé inabalável em Deus, nós conseguimos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pode vir calúnia, pode vir semeador de contenda, pode se levantar pessoas falando mal da nossa vida, mas quando a nossa vida ela está guardada em Deus, quando nós temos o escudo, que é o escudo da fé, que blinda a nossa vida, nós passamos a dar ouvido só àquilo que vai ser de edificação para a nossa vida. Nós guardamos a nossa vida em Deus. Capacete da salvação. Pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Verso 17, o apóstolo Paulo fala, né? Tomai também o capacete da salvação. Ou seja, o capacete que protegia o soldado, Paulo aplica dizendo, tome aí o capacete da salvação. Não se esqueça de quem você é. Não se esqueça que Cristo te salvou. Não se esqueça que a tua vida foi comprada com preço de sangue. Não se esqueça que Jesus pagou um alto preço pela tua vida. E não caia na cilada do adversário, porque a tua vida foi comprada por um bom preço e você tem o capacete da salvação. A tua vida está guardada em Deus. 3. A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é macharaia, identificado como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Que coisa extraordinária, né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora Paulo olha para o soldado e vê a espada. A espada, ela tanto defende, né? Você está lutando, um soldado lutando com o outro vai com a espada e o soldado defende do ataque do outro, e ao mesmo tempo a espada também ataca o seu adversário. De uma maneira figurada, o que o Paulo está querendo dizer é que nós devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é uma arma poderosa, que tanto age na defesa e também age no ataque. A palavra de Deus ela é tanto usada para fazer com que a gente resista às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. É pela palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus ela é primordial na vida do cristão. Quanto mais ele tem o conhecimento da palavra, quanto mais ele é rico no conhecimento das Escrituras, no conhecimento de Cristo, mais a sua vida será rica no discipulado e na sua vida cristã diária. Quanto mais um cristão
for pobre em relação ao conhecimento bíblico, em relação ao conhecimento da pessoa de Cristo, mais pobre será a sua vida de discipulado e a sua vida de prática cristã. Por isso que conhecer as Escrituras ela é primordial. A gente conhecer a palavra, a gente está sempre com a palavra em nossa mente, nos aspectos da nossa vida diária. Quando uma cilada, uma estratégia, algo astuto do adversário estiver diante de nós, a gente ter a percepção através da palavra de Deus que aquilo ali é ruim, é destrutivo para a nossa vida. E a gente usa a palavra de Deus para quê? Para que a gente possa resistir essa cilada do adversário, ou a gente usa a palavra de Deus para derrubar essa fortaleza do adversário contra a nossa vida. Então a palavra de Deus é primordial, né? E nesses últimos tempos é o que mais nós temos visto, né? As astutas ciladas do adversário se levantando contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós, como servos de Deus e como componentes desta igreja de Cristo, precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A conclusão da revista diz o seguinte: a vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser superestimados. Porém, o reino das trevas não devem amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Na conclusão aqui, a vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás, ele não pode ser superestimado, né? Aquele polo que eu falei no início e torno a repetir, nós não podemos ver a batalha espiritual, ver alguma coisa acontecendo e pensar que nada daquilo ali tem a ver com uma batalha espiritual e superestimar e não dar nenhum crédito, nenhum valor. E nós também não podemos supervalorizar a ponto de me manter numa situação de medo ou numa situação de paranoia, porque isso vai me autodestruir psicologicamente e também espiritualmente, porque eu vou viver num conflito diário da minha mente. Isso pode prejudicar muito a minha vida emocional, psicológica e também espiritual. Então eu tenho que entender que o nosso Senhor está acima de tudo e de todos e que Ele rege todas as coisas de um alto e sublime trono, que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele está acima de tudo e de todos e que Ele governa tudo e que nada sai do domínio dEle e que nas mãos do Senhor está todo o poder. Agora eu tenho que entender que eu estou num campo de batalha, tá? Eu não subestimo e também não exalto de uma maneira exacerbada, né? Eu tenho que ter um equilíbrio contra isso. Nós não falamos aqui, mas existem alguns ensinamentos aí que são muito contrários às Escrituras. Passando aqui rapidamente, que nós já estamos encerrando. No campo da batalha espiritual, tem muita gente que fala aí sobre mapeamento espiritual, né? O mapeamento espiritual de uma cidade, né? Segundo os pregadores desse movimento, a igreja precisa conhecer a região onde ela está plantada, deve estudar a história da cidade, do lugar onde ela está evangelizando,
discernir a entidade espiritual que atua naquela região. Em outras palavras, ela precisa aprender um pouco da história daquela cidade, bem como as características econômicas, políticas, sociais e morais que são próprias daquela cidade. E feito isso, ela identifica com o demônio que poderia atribuir essas qualidades e amarra esses demônios em nome de Jesus. Será que a Bíblia ela nos revela o apóstolo Paulo, ou alguns dos apóstolos, escrevendo aos crentes da igreja primitiva, exortando eles a fazer um mapeamento espiritual das cidades onde eles moravam? Você vê nos ensinos de Jesus, no Sermão do Monte, a descobrir nome de demônios que oprimem uma nação, a fim de que a gente amarre esses demônios? Em nenhum lugar do Novo Testamento encontramos respaldo teológico para o ensino do mapeamento espiritual. O que cabe a cada um de nós a fazer é pregar o Evangelho a toda criatura. E se algum demônio se levantar, nós repreendemos em nome de Jesus. Então nós precisamos aí ter um equilíbrio e estar discernindo tudo aquilo que vem ao nosso encontro da batalha espiritual aí, que muita gente aí tem pregado e tem causado muita confusão e muito transtorno no seio cristão. Então, estamos terminando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, da revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Terminamos esse segundo trimestre de 2020. Essa lição do comentarista Douglas Batista foi uma lição muito boa, que nós conseguimos aí trazer mais um conhecimento para a nossa vida através dessa revista. Deus abençoe a cada um dos irmãos que tiveram aí conosco na live, em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos encerrando por aqui. Deus abençoe a todos os irmãos que tiveram presente, tá bom? Nessa Escola Bíblica. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, que o Senhor nos abençoe. Abençoe a cada um, Senhor, que participou dessa Escola Bíblica. Aqueles, Senhor, que vão ver após essa aula, que o Senhor abençoe e guarde, Senhor, a cada um de nós, que possamos ter a nossa vida centrada no Senhor, fortalecida no Senhor, uma vida de renovação da nossa mente, uma vida de santidade, uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Seja conosco e nos ajuda, Senhor, a entendermos o campo da batalha espiritual, entendermos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestade. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos e chegarmos a um equilíbrio para não superestimar e também não enaltecer essa batalha espiritual, mas ter um equilíbrio cristão, entendendo que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Abençoe essa aula, Senhor, que ela possa surtir efeito na vida de cada um que está assistindo, que assistiu ou que vai assistir. Seja conosco, nos abençoe e nos dê uma manhã, uma tarde de bênção e de vitória. Assim nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.